Abra a tua Bíblia, por favor, em João 3:16. Glória a Deus. Se nós estivéssemos na madrugada, e uma música agora em inglês tocando no rádio, eu diria assim para você: o amor está no ar. Deus está nesse lugar. E onde Deus está, o amor está presente. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero parafrasear esse versículo. Ficaria assim: porque o amor amou o mundo de tal maneira que deu o seu primeiro amor, para que todo que creia no amor não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, ela está recheada de amor. Essa palavra está recheada de esperança. Na verdade, essa palavra está mergulhada na esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelizar está na moda. Evangelizar é tempo de deixar de contar histórias, é tempo de permitir ser visto e contado pela história. Está na hora das pessoas olharem para mim e para você e contemplarem que ela também pode ter esperança. Foi feita uma pergunta para um pastor, a seguinte pergunta: por que eu devo evangelizar? Por um fator muito simples. Não é teológico, não é eclesiástico. Talvez você tenha 2.599 respostas por que evangelizar. Nós temos um tema do biênio, que não é mais esse tema, agora mudou o tema do biênio, e daqui a pouco vai ter o banner novo para você entender. E o tema novo é discípulas e discípulos do Senhor no caminho da missão, declaram ou pronunciam as boas novas de Cristo, né? Discípulas e discípulos no caminho da missão anunciam as boas notícias da graça. O primeiro motivo pelo qual e a razão principal que nós temos que evangelizar é por amor ao nosso próximo. Quando Jesus ele foi indagado pelos líderes perguntando qual é o maior mandamento da lei, ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Da mesma forma, amarás o teu próximo como você se ama. Pasmem os irmãos e as irmãs. 2 bilhões de pessoas jamais ouviram falar do nome de Jesus. 2 bilhões de pessoas jamais ouviram falar do nome de Jesus. 2 bilhões de pessoas, somando com esses 2 bilhões que eu disse anteriormente, ouviram falar de um evangelho deturpado e raleado por um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que não é o que liberta, um evangelho que não é carregado de vida e de esperança. Nós falamos de 4 bilhões, que 2 bilhões talvez não voltem a ouvir o evangelho verdadeiro, a não ser que haja um milagre, e 2 bilhões, muitos desses podem morrer sem jamais ouvido o nome de Jesus. Isso é muito sério.
Isso é amar a atenção minha e tua, mas nós precisamos entender que está na hora desse milagre acontecer. E esse milagre, ele está para acontecer, colaborarmos com a pregação desse evangelho. Ah, mas eu não sou um evangelista. Eu não sou do departamento de missões. Eu não sou o pastor. Eu não sou um líder da igreja. Eu não sei falar. Eu não consigo no meu oikos, eu não consigo na minha empresa, eu não consigo na minha vizinhança, eu não consigo na minha família, porque eu sou tímido. Eu não sei qual é o obstáculo que nós temos muitas vezes, mas eu quero que esses obstáculos, em nome de Jesus, por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor àqueles que não estão no mesmo patamar que nós vivemos. O Lucas Silvério ministrou uma quarta-feira aqui, que aqui nessa igreja existe um rio, e esse rio flui, estamos vendo ali, contemplando aquela cruz, saindo amor daquela cruz. Existe um rio nessa igreja que flui do amor de Deus, e flui da restauração. Eu não posso passar por esta vida egoisticamente, e por conta de dogmas, por conta de discussões, por conta de política, por conta de ideais, por conta de defender aquilo que eu entendo. Esquece a liturgia, esquece a doutrina, esquece o que rege a igreja metodista, esqueça o que rege a igreja presbiteriana, esqueça como que a Assembleia de Deus trabalha, esqueça como as comunidades trabalham, esqueça isso. E vamos falar do evangelho verdadeiro. Está na hora de nós voltarmos à essência dessa palavra que próprio Deus nos declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso sair do discurso e eu tenho que ir para a realidade. Estão cansadas de uma boa dialeta, de um bom discurso, de uma boa fala. Existem excelentes pregadores, existem excelentes evangelistas, mas que têm muitas vezes atrapalhado o mover daquilo que quer fazer, e é tão simples. Nós complicamos esse evangelho, nós complicamos essa. Eu não preciso de cursos para que eu venha desempenhar o meu papel de evangelista. Eu preciso simplesmente de testemunho. Eu tenho que sair do discurso. Temos ouvido muitas pregações. Nós temos lido muitos livros. Nós temos acompanhado na Igreja Católica, postado versículos bíblicos, pregadores, nós temos seguido, curtido, feito tudo isso. É ruim. O ruim é ficar só na teoria. O ruim é teoria e não ter lida com a família, não ter lida com o filho, não ter lida com o vizinho, não ter lida com o companheiro de ministério, não ter amor, não ter preocupação. E quando nos preocupamos é para saber a razão que nós possamos muitas vezes machucar, ofender, que Deus tem das nossas vidas, e Deus nos chama a atenção, algo, Lucas, despertou dentro do meu coração, dentro da minha alma. Eu sou nato onde eu estou, eu falo do amor de Deus, eu quero falar, mas aí as coisas, os problemas vão nos dar essência, e eu não posso que Jesus, ele só vai voltar quando existem algumas coisas que nós aprendemos na vida que são coisas que parecem verdade, e nós amparados nessas mentiras com cara, nós deixamos de evangelizar. Quando fala de povos evangelizados, dos 5 continentes evangelizados, sabe o que é isso? São 5 continentes que foi distribuído Bíblia para todo mundo, e foi falado um evangelho que quando cita
As pessoas já entendem para nós, aqui para o povo ocidental, que nós somos um povo, nós somos, fugiu o nome da palavra, quando adora mais deuses, politeístas. Por quê? Eles olham para nós e já vem a idolatria. Por que vem a idolatria? Porque eles não conseguiram compreender o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E se nós olharmos para nós aqui também, né, os países muçulmanos colocaram mais uma, né, adoração na nossa conta, que é a adoração a Maria ou Nossa Senhora. Ou seja, nós adoramos vários deuses, esse é o evangelho que as pessoas conhecem, que esses 2 bilhões de pessoas ouviram. Esses 2 bilhões de pessoas acham que esse é o evangelho, onde Jesus, ele desce do madeiro, onde ele se arrepende do sofrimento, onde ele se casa com Maria Madalena, onde ele tem filho, onde no meio dos discípulos existem problemas de sexualidade. É esse o evangelho que vem quando se fala de Jesus. Por quê? Porque nós somos enganados, esse povo foi enganado. E existem milhares e milhares de pessoas indo agora para o inferno, porque não tiveram a mesma oportunidade, minha e tua, de ter essa revelação, de viver esse amor tremendo. E hoje Deus espantosamente nos chama a atenção. Deus nos chama a atenção para que nós venhamos olhar para a cruz e valorizarmos o que a cruz fez pela gente. Jesus, ele é o melhor. Jesus, ele é o melhor, Leandro, sem ser o Filho de Deus. Jesus é o melhor, Marquinhos, só por ser Jesus. Por que que nós insistimos muitas vezes em atrapalhar aquilo que Deus faz tão bem? Deus quer resgatar o povo. E o que que nós temos feito muitas vezes? Nós temos feito a nossa parte. E aí eu peço para que você olhe dentro de si, olha para a tua alma, olha para o teu coração, olha para o teu entendimento. Faz aí, né, um checklist, faz aí algo, né, uma recapitulação. O que que as pessoas têm visto em você? O que as pessoas falam de você na empresa? O que as pessoas falam de você na escola? O que as pessoas falam de você na família? Quando você chega em algum lugar, as pessoas conseguem sentir o cheiro de esperança, como esta palavra e como essa cruz feita, né, com todo o carinho, transmitindo o amor. Nós temos conseguido fazer isso? Ou nós temos subido nos nossos pedestais e de lá não descemos? Existem pessoas que precisam urgentemente ouvir desse evangelho verdadeiro. Ver em nós, Marcelo, a delícia, pregamos e fazemos e falamos, e as pessoas contemplarem em nós a delícia da esperança, porque de teoria as pessoas já estão cansadas, as pessoas já estão saturadas de rotina, de historinhas da carochinha. Hoje Deus nos chama a atenção para sairmos dessa estagnação. Temos que evangelizar, porque Jesus é único. A palavra de Deus declara em João 14,6: eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para o Pai. Através de Jesus podemos ter acesso direto a Deus, porque Jesus, ele deu a nós a delícia de sairmos de uma encruzilhada chamada pecado. Em Jesus nós temos a esperança de perceber que Ele é o único caminho. Jesus, Ele é a única verdade. Jesus não apenas dizia a verdade, mas Ele é a verdade. E a verdade significa algo absoluto, que existe e é real. Jesus é Deus e Ele é real. Jesus sempre existiu e sempre vai existir, e não há falsidade nesse nome. Nós não podemos colocar no nome de Jesus ou permitir que pessoas o façam por conta do nosso testemunho e jogar essa reputação no ralo. Jesus não precisa de nós no contexto chamado reino de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos urgentemente desse Jesus e temos que o nosso nível. Você ganhou
para Jesus no ano que passou? Quantas pessoas vão para a igreja metodista? Porque eu percebo muitas vezes que existia ou existe ainda uma certa restrição, porque a casa não é legal, não é uma igreja que está tão aciada, não é isso. Mas quantas pessoas você ganhou para o reino? Quantas pessoas você declarou o nome de Jesus? Quantas pessoas você pode dizer assim, eu ganhei algumas almas para o reino de Deus? Não para a igreja. Não para a igreja. Porque pela igreja, graças a Deus, a internet está trazendo. Tem gente vendo a placa ali, mais ou menos, né, apagadinha, mas acaba entrando. Mas pouco eu vejo nós fazendo a nossa parte. Por que não fazemos? Porque já cansamos? Porque nós não acreditamos na palavra pregada? Porque eu tenho vergonha do meu líder espiritual? Porque não é a igreja que eu almejo? Meu Deus, mas se não é a igreja que você almeja, qual é o nosso futuro? É ser o futuro das igrejas europeias? Eu quero uma boa pregação no domingo, que o sermão não seja demorado, os bancos são meus, eu tenho o direito de sentar, e não precisa essa igreja crescer, porque se eu tiver, no momento da ida para Deus, tiver o pastor para ministrar o meu culto fúnebre, está bom demais. E as igrejas estão morrendo. As igrejas estão terceirizando os seus templos para 4, para 5 igrejas. Templos enormes que as igrejas se dividiram em 5 para pagar. E muitas delas não são mais igrejas. Por quê? Porque resolveram olhar para os seus umbigos. Porque deixaram de falar de missão. Nós não somos uma instituição financeira, nós não somos uma instituição bancária. Como a missão é cara. Como suprir o missionário, enviar o missionário, ter um trabalho missionário, como isso é caro, como isso despende dinheiro. Ah, mas não tem retorno. Para que investir nessa área? Uma igreja que não investe em missão e que não fala de missão está fadada a fechar as suas portas. E eu creio numa promessa que tem sobre essa igreja metodista em Campo Mourão. E você tem que crer também. Ou você crê, ou você é extremamente teimoso, porque você está aqui. Não é possível que você creia só para você. Não é possível que você queira isso só para você. Existem outras pessoas sedentas de ouvir uma mensagem restauradora. Jesus é a única fonte, Lucas Silvério, de vida. Ele é a única fonte de vida, não há esperança. Quando diz que Ele é a única porta para que nós encontremos nele vida e vida eterna, olha que diz a palavra aqui. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso disso, não existe outro meio de ser liberto do pecado, a não ser usando o único caminho que é o nosso Jesus. Mas nós não podemos ser egoístas ao ponto de entender que nós encontramos o caminho e nós, por amor ao próximo, não venhamos fazer com que outras pessoas encontrem o caminho. Isso não é cristão, isso não é a mensagem que Jesus deixou para nós. Jesus é a única chance que temos de ir até o Pai. Não tem outra chance. Jesus é a única chance de nós irmos até Deus. Se não for através de Jesus, não chega. Jesus é a ponte, Jesus é a união. Jesus, ao se entregar na cruz do Calvário, a cumprir o mandato do Pai, Ele institui ali a única oportunidade, Camilinha, que nós recebemos. Nós recebemos, Ronaldo. E eu não posso guardar comigo, Rosana. Eu preciso passar para o mundo todo essa mensagem. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta declaração é uma declaração de esperança, porque se nós formos obedientes, a desobediência faz com que a bênção seja atrasada 40 anos.
A desobediência faz com que 10 líderes, 10 espias atrasem o processo. A timidez da pregação do evangelho, ou a não ter a lucidez, a claridade do evangelho, faz com que na desobediência e na timidez nós atrasemos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós temos prova bíblica disso, que quando o povo foi investigar a terra, 12 líderes, 12 povos, 12 nações, 2 delas se levantam dizendo que a terra era habitada, mas tinha condição de vencer, porque Deus era com aquele povo. Mas 10 nações deixaram de seguir esse Deus e não acreditaram. 40 anos de escravidão, 40 anos perdido, onde um líder chamado a ser libertador, ele perde a noção de quem ele era, e ele tem que peregrinar no deserto para ter de volta, Juranda, quem ele é. Nós não podemos provar de novo, nem da desobediência e nem da timidez. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quando o corpo de Cristo for obediente, Deus procura pessoas que estejam na linha de frente com Ele para o cumprimento do seu plano. Se atentamente ouvires a voz do teu Deus nessa noite, o restante, todo o restante, todo o resto, tudo aquilo que você vier a colocar como empecilho, já está resolvido. Porque é o Todo-Poderoso que vai nos capacitar e vai nos enviar. Mas enviar a quem? Falar o quê? Para quem? Quem eu enviarei? Quem vai me ouvir? Abra sua boca. Sai do teu território, da tua zona de conforto. Chega de viver essa mesmice de 10, de 8, de 7, de 12, de 15, de 16, de 18, de 30 anos. Sai disso. Prova algo diferente. Deus tem algo diferente. Nós queremos que o óleo novo seja derramado e a gente quer reaproveitar o odre. A gente tem odres novos e quer reaproveitar o azeite antigo, vivendo antigas práticas, vivendo um evangelho de Benihim de 1990, vivendo uma quebra de maldição de Daniel Mastral, que construiu o seu império em cima de mentira, vivendo a religiosidade de líderes que nos levaram a um evangelho ranço, um evangelho pesado, um evangelho de cruz, um evangelho que não era libertador, só era de peso. Está na hora desse povo entender que existe um evangelho mais simples, um evangelho libertador, um evangelho curador. Uma igreja que se levanta para fazer a diferença na simplicidade. Meu Deus, na simplicidade. E Deus tem nos guardado. Nilva, Deus tem nos guardado e nos escondido, Fernanda. Mas a coisa, ela vai sair do nosso controle, porque nós vamos aparecer. E quando nós aparecermos, vai ter uma igreja estruturada, vai ter uma igreja pronta para receber, uma igreja pronta para evangelizar, uma igreja pronta para enviar. Essa igreja era reconhecida como uma igreja de envio de missionários. Quantos pastores, quantos líderes saíram dessa igreja, que hoje fazem parte do corpo pastoral e tem sido bênção. Quantas pessoas, mas quantas pessoas nós temos mantido hoje na missão? O que nós temos falado de missão transcultural? O que nós temos feito de missão local? O que nós temos feito no meio da pandemia? Nós fomos presenteados. Nós somos presenteados com uma pandemia. Nós somos a igreja da pandemia. Eu sou pastor da pandemia. Você é membro, é uma ovelha no meio da pandemia. Isto é oportunidade de transformação, oportunidade diante do problema, como eu falei na semana passada, de termos o nosso momento de piti, ter o nosso momento de perder a estrutura, mas tomar o rumo, porque é o Deus Todo-Poderoso que move, que faz, que transforma. Deus tem algo extraordinário para fazer na minha e na tua vida. Quero concluir. John Stott, um pastor anglicano, um teólogo,
Em 1974, em Lausanne, ele discutiu com o povo na época. O povo dizia o seguinte, Marlene, que não havia mais nada, Lucas, para a igreja fazer. Porque 5 continentes já havia sido evangelizado. 5 continentes. Eles entendiam que a distribuição de Bíblia, ou o envio de missionários, a janela 1040 foi minimizada. Pessoas riram da janela 1040 dizendo, não é tanto assim. Os povos perseguidos não é desse jeito. Nós, quando falamos de povos, nós não falamos da palavra, no teor da palavra, no núcleo da palavra, etnia. Se nós formos para a palavra etnia, nós vamos perceber que existem grupos étnicos que não falam a nossa língua e grupos que os governos dos países colocaram como povos não alcançáveis. Sabe quem são esses? Os mendigos, as prostitutas, aqueles que não têm, esses estão no censo, que nós entendemos que esse povo não foi alcançado e que não vai ser alcançado. Essa igreja tem que sair das 4 paredes. Nós temos que fazer a diferença e nós não temos que crer mais nessa mentira. Enquanto o Stott estava discutindo isso, sabe do Bill Gates? Sabe do Bill Gates? Bill Gates estava terminando o ginásio, entrando na faculdade, na mesma época, em 1974. E eu vou dizer para você que triste. Vou ler aqui o que eu escrevi, fazendo uma comparação. Bill Gates tinha acabado de se formar no ensino médio e estava para entrar na Universidade de Harvard, quando John Stott se pronunciou no Congresso de Lausanne em 1974. Naquele mesmo ano, aí algo que o Marcelo gosta, no mesmo ano surgiu o início publicitário de um computador, Marcelo, de 1K de memória, por $565. Hoje nós temos milhões de memória a mais. Quando eu falei do Marcelo, não é pela idade não, viu gente? É pelo computador. Milhões e milhões de capacidade de memória, de HD, de rapidez, de internet, dessa loucura toda. Muitos povos e etnias têm contato hoje com um computador portátil. Por que não aconteceu isso com o Evangelho de Cristo? Porque nós ficamos insistindo naquilo que é velho, ficamos insistindo naquilo que é passado, pregando um evangelho que não é o nosso, não é a nossa realidade, não é um evangelho que liberta. Nós estamos falando de um tema, nós não precisamos de um tema do biênio para direcionar as nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós precisamos de um tema sim, para que nós venhamos nos despertar como igreja em nome de Jesus. Por que nós não vimos da mesma forma as mudanças entre os povos não alcançados? Por que nós não contemplamos as mesmas mudanças se a cruz, ela emite amor? Se a cruz, ela é puro amor, Jesus é puro amor, Deus é amor. Gente, isso falado em inglês, o povo ia abaixo, aplaudia. Os americanos vêm para falar que Jesus nos ama e a gente levanta a mão e aplaude como se fosse a maior novidade do mundo. Jesus nos ama. Deus nos ama. Prova disso, Ele entregou seu único filho para morrer por nós, entregar a sua vida. Quero terminar deixando um apelo do tema do nosso biênio. Discípulas e discípulos no caminho da missão anunciam as boas notícias da graça. Precisamos de uma forma muito simples, direta e urgente. Fuad, nós precisamos praticar o 5º evangelho. Nós precisamos entender o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João,
Mas nós temos que entender que existe um quinto evangelho. E esse quinto evangelho é a minha vida e a tua vida. Tantas igrejas aqui em Campo Mourão, eu conversando com o Lucas meu filho, há uns 25, 30 dias atrás, ou 40 dias atrás, não me lembro. Ele disse assim: pai, depois que você trabalhar com a liderança, fazer uma reestruturação, entender, colocar cada um no seu lugar, cada um fazendo o que tiver que fazer, quando os ministérios estiverem girando de uma forma gostosa, tranquila, quando os membros se sentirem amadurecidos, crescidos, quando a construção acabar, quando a igreja sofreu um upgrade e nova direção e o outdoor aparecendo, igreja metodista, aonde fica o Boteco Bulbir? Boteco Bulbir fica na frente daquela igreja bonita. Onde fica aquele restaurante aí, que é aqui, né, aquelas coisas também, né? Fica perto daquela igreja bonita. Onde fica aquelas lojas de carro, perto daquela igreja bonita. Na rua Panambi, aquela igreja que brilha, aquela igreja que tem o evangelho. Pai, depois que tudo isso acontecer, como a igreja vai ser conhecida? Ah, que pergunta sem resposta. E depois eu fiquei martelando, essa palavra do meu filho. Nós temos aqui igreja que tem uma pegada social. Falou de pegada social, comida barata, auxílio aos pobres, fazer alguma coisa. Então nós temos uma igreja aqui. Uma igreja ela tem um cunho pessoal, cunho social. Eu não vou falar que é Betânia. É que algumas pessoas vão ver, nós temos igrejas fortes na família, que tem a família como prioridade, prega a família, tem curso de MMI, casados para sempre, criação de filho, tem um monte de coisa nesse aspecto. Nós temos igrejas de jovens, temos igreja com um alimento baiano mais forte, mineiro, e temos uma igreja com uma comidinha mais tranquilinha. Temos uma mensagem gostosa, com um bom auditório, com um bom palco, com uma boa iluminação, com uma boa dialeta, com um bom inglês, um grego colocado junto, algumas coisas. Nós temos igrejas de todo tipo. Por que não nós não levantarmos uma bandeira da igreja que não tem plano B? Que o único plano é o evangelismo. Que tal a igreja metodista ser conhecida como uma igreja missionária? Que tal a igreja metodista ser conhecida como uma igreja que prega a verdade e a verdade que liberta? Que tal a igreja metodista ser conhecida como uma igreja que tem preservado no evangelho? Nós não estamos trabalhando na área social diretamente, não estamos trabalhando com família diretamente, não temos um trabalho com mocidade diretamente, mas somos uma igreja que tem levado a libertação de um povo. Por que não levantarmos uma bandeira? Não que essas igrejas trabalhem com plano B. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós não podemos ter plano B. Nós temos que ter um plano só. E esse plano é pregar o evangelho de Deus em tempo e fora de tempo. Você quer, junto de mim, nessa empreitada, levantar essa bandeira? Para onde nós vamos? Vamos trabalhar também no cunho social? Vamos também. Vamos trabalhar fortemente nas famílias? Vamos também. Vamos ter um trabalho com mocidade, com jovens, com crianças, com adultos. Vamos ter um ministério de infantil que vai ser referência? Vamos sim. Vamos ter o melhor ministério de música, um som gostoso, parece estar ouvindo um CD? Vamos sim. Mas nós vamos ter também e ser também uma igreja de um evangelho simples, que não acredita em plano B, mas insiste no único plano, que é o plano de salvação para as nossas vidas. Hoje eu saio daqui dizendo, não vou deixar que nenhum se perca, e que você saia da mesma forma. E amanhã, quando você chegar no seu oikos, na sua empresa, na sua casa, só abra a boca, deixa Deus fazer. Você vai se assustar com aquilo que Deus vai fazer, mas pessoas precisam, no caixa de um supermercado, no atendimento de uma loja, em uma faculdade, na rua, as pessoas precisam entender que em Cristo existe cordialidade,
e existe também esperança. O quinto evangelho sou eu e você e todos os cristãos que aceitaram a palavra. Precisamos hoje marcar essa geração. Precisamos hoje fazer a diferença. Voltando para a palavra de João 3,16. Porque o amor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu primeiro e único amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse culto de hoje é um culto de envio. Esse culto hoje é um culto de ação de graças, onde nós abalamos as estruturas do inferno, onde nós com certeza alegramos o céu, porque Deus olha para mim e para você nessa noite e fala: agora entenderam, a construção é plano B, a troca das cadeiras é plano B, a restauração do altar é plano B, a pintura externa é plano B, a preocupação com uma pregação que tenha o grego, que seja profunda, isso, aquilo é plano B. O plano A é salvação, o plano A é evangelismo, e evangelismo hoje e agora é em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Quando eu falo de evangelismo, não tem plano B. Eu estou trabalhando num projeto, trabalhei o ano passado inteiro, e esse ano ele tomou forma. Tivemos 2 encontros virtuais, um na terça-feira e um na quinta-feira, que é uma parceria com o Semetri. Qual que é a ideia? A ideia é nós darmos ferramentas simples. A Celinha tem uma ferramenta simples nas mãos. Deus deu para ela um estabelecimento comercial, Deus deu para ela pessoas que ela tem um contato direto e até no toque. Trabalhar a Celinha para ser uma evangelista naquilo que ela faz. Preparar a Camila para onde ela estiver, na construção que ela estiver, haveria onde estiver, dando aula ou recebendo aula, dando curso ou recebendo curso, aonde ela estiver, a Veri vai ser munida com ferramentas para evangelizar de forma simples. Eu mandei um postzinho e vocês vão sentir saudade, hein, gente? Aproveita meus postzinhos, hein? Eu sou meio de empinar carroça. Se eu empinar carroça, eu não mando mais nem bom dia. Aí você não vai ouvir mais falar no WhatsApp: cadê o pastor? Você presta atenção. Você lê o que eu estou te mandando. E eu mando tão lindinho que parece que é só para uma pessoa, não parece? É uma lista, são para 78 pessoas, mas eu faço bonitinho. Aí tem aqueles que são curiosinhos, que vê aquele alto-falantinho lá. E tem coisa que eu mando só para você e você não olha, você para de ser assim. E eu mandei um postzinho dizendo assim que a gente ia montar esses grupos para fazer a diferença. Não vai ser mais um grupo na igreja. Não é um discipulado apenas, não é um estudo apenas, não é mais um programa, não é isso. São ferramentas e preparação de amadurecimento para que nós venhamos trabalhar esse evangelho simples. E de uma forma simples e restauradora, em nome de Jesus. Amém? Eu vou te enviar. Você vai embora, viu? Não, segura um pouco, fica pelo menos 6 meses. Não, fala de ir embora, já brilha o olho, falar: tô indo. Você sossega. É boa a intimidade, né, gente? É muito boa a intimidade. É muito bom. Gente, o Gerson, vocês acham que eu conheço o Gerson? Quanto tempo? Quarta-feira eu conheci ele. Sei o que ele faz, sei da vida pessoal dele, sei aonde mora, só não lembro o nome do pastor e sei que é longe. Por que eu sei disso? Para criar vínculo, para ter intimidade. Por que eu chamo Juranda de Juranda? Porque é o que enche o coração dele. Chamei a primeira vez sem saber. É o que enche o coração dele. E a gente vai criando intimidade. Fran, o que adianta? Fala: te amo também. Fran, eu tenho 3 músicas sertanejas, ruim demais,
para cantar em cima do seu texto. Me ajuda. Segura a onda aí, Igor. Vai entrar na defesa. Amo vocês. É isso que Deus quer de mim e de você. Veri, obrigado. Aninha, obrigado. João Pedro, obrigado. Marcelo, obrigado. Kemily, obrigado. Marquinhos, obrigado. Helena, obrigado. Fala Marquinhos, ele já olha, né? O meu japonesinho preferido. Aí outro Marquinhos. Mas obrigado. Fabiola, Ronaldo, Noé, Rosana, Camila. Eita, Jesus, é gente, hein? Ô, Bruno, foi mal. Vamos embora. Faz assim com a tua mãozinha. Meu relógio parou, é isso mesmo. 8:45 ainda? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero agradecer. Pai, o pedido que eu te fiz, quando estava preparando essa mensagem, juntando, pesquisando, quando concatenei essa mensagem, Deus, esbocei essa mensagem, eu te pedi uma coisa. Falei, Deus, que eu não atrapalhe aquilo maravilhoso que o Senhor tem para fazer. Que o tom de voz, que o jeito, que os corações possam receber de forma agradável essa mensagem de amor. Ilustrada, Senhor, através dessa cruz, lançando esses corações. O amor está no ar. Deus, e esse amor que invade o nosso coração, esse amor que nos transforma a cada dia, esse amor que gera em nós esperança, não pode ficar em nós. Esse amor, ele não acaba em mim, ele não acaba em si mesmo. Esse amor, ele perdura hoje e perdura na eternidade. Deus, que nós venhamos ser parte desse milagre, onde Deus, essas 4 bilhões de pessoas, possam, através do milagre ocorrido hoje nesta igreja, entender que há esperança. Entender que não existe o plano B, mas existe o único plano, que é indo por onde for, levar esse nome que liberta, que traz esperança. Deus, não levar esse nome para que o evangelho alcance, para que o Senhor volte e busque a sua igreja, mas fazer isso por amor. Viver aquilo que nós vivemos e querer que outras pessoas vivam da mesma intensidade. Deus, é muito bom saber que no momento de sofrimento, Lucas Silvério conta um testemunho, que no momento de dor que ele teve, falar com quem, ligar para quem, ele, para ninguém não. Deus, é privilégio, Pai, é privilégio fazer parte de uma igreja. É privilégio saber que o pastor conhece o nome, que o pastor conhece a família. É privilégio, Deus, fazer parte de um corpo, fazer parte, Deus, ó Pai, Paizinho, desse grande projeto chamado Reino de Deus. Deus, nós temos uma identidade, nós temos um nome, nós temos, Deus, ó Pai, um aprisco, nós temos lugar para ir e lugar para voltar. Deus, nós sabemos qual é a nossa referência, nós temos, Deus, subsídios, ó Deus, para vencer e para fazer a diferença. Deus, eu quero em nome de Jesus agradecer por esta oportunidade de falar com crentes, Deus, mas a oportunidade, Deus, de conversão, de entender que esse caminho, ele é bom, ele leva, Deus, à salvação, mas existe um caminho mais lindo que não leva apenas à salvação, mas leva multidões à salvação. Deus, que o Senhor nos ajude sob nova direção, não sob nova direção de um pastor, não sob nova direção e gestão de uma clã, não sob nova direção de uma liderança, mas sob nova direção do Senhor, o Espírito Santo cuidando, levando, nutrindo, fazendo, no abrir da nossa boca, nos nossos gestos, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós resolvemos, as pessoas olhando para nós e sentindo sede, a delícia e o amor fluindo, e as pessoas querendo mais e mais. Eu creio, Deus, em tudo isso. Eu creio em tudo isso e não é obra de homem.
Não é obra, Deus, ó Pai, de instituição. Deus é algo, Paizinho, que não tem peso, não é rótulo, não é mais um método, não é mais um jeito, não é mais um treinamento, é simplesmente a essência. É falar daquilo que vivemos, é sentir aquilo que vivemos, é contar histórias e as pessoas olharem para nós e percebermos que nós somos cartas lidas e abertas por todos. Ah, Senhor, nos ajude nesse tempo, Pai, a fazer diferença. Esse povo está com o coração aberto, querendo, Deus, ó Pai, e buscando, Paizinho, essa renovação. 2 Coríntios, continua como você está. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Deus, que nós venhamos ser esse livro, essa carta, esse quinto evangelho, e as pessoas queiram, com muita sede, buscar aonde nós temos buscado. Oro por esse teu povo e declaro, Pai, o envio nessa noite de missionários e missionárias, mesmo no seu oikós, mesmo na cidade de Campo Mourão, mesmo, Senhor, na vizinhança, na família, mas que nós venhamos levar esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que liberta, o evangelho que de tal maneira amou o mundo, que entregou seu único filho por amor a esse povo. E o único modo de nós encontrarmos a salvação, o único caminho é voltarmos a Deus, que nós possamos ser esse quinto evangelho e fazer a diferença em nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus que excede a todo entendimento e a presença viva do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Deus abençoe, uma boa semana. Tchau!